Bem-vindos ao Workshop Endeavor. A gente está fazendo uma série de 9 workshops esse ano, esse já é o 7º, em parceria e com apoio e patrocínio do IEL, entidade do Sistema Firjan, quem a gente gostaria de agradecer por ter viabilizado esse projeto aqui no Rio de Janeiro. Também gostaria de agradecer aos parceiros e apoiadores Personale, Companhia de Idiomas e Sua Marcas, e também pedir para vocês que a gente vai ter aqui um bate-papo e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, quem estiver interessado em fazer essas perguntas, vocês receberam um bloquinho, uma caneta, então eu vou pedir para vocês fazerem por escrito que a equipe vai passar para pegar. E agradecer também especialmente ao Marcelo Salim por ter trazido o Zico para a gente hoje, esse workshop especial. Tá bom? Obrigada a todos, aproveitem, bom dia. Bom, meu nome é Marcelo Salim, eu sou coordenador do Centro de Empreendedorismo do IBMEC, mas também parte do Conselho de Jovens Empresários aqui da Firjan. Então, assim, o agradecimento é todo para o Zico disponibilizar o tempo dele, uma agenda complicada, uma agenda apertada, e estar aqui com a gente para compartilhar alguns ensinamentos. Então, vamos direto, Zico, para aproveitar o tempo da melhor maneira. No mundo dos negócios, a gente tem o cara que decide, né? O cara que, para quem todo mundo olha, que é o CEO, o presidente, o diretor-presidente, enfim. Como é que é ser o cara que decide dentro do campo? Como é que é ser aquele jogador para quem todo mundo olha e no momento que está 1-0 para o adversário e você é o cara que vai salvar, todo mundo espera isso de você. Como é que é ser isso? Bom dia, um prazer grande estar aqui. Estou aqui desde 8h30, hein, gente? Cheguei cedo. Sair de lá da Barra da Tijuca não é mole agora. Ou você chega bem cedo, então vai chegar atrasado. E eu creio que eu acho que tudo isso se adquire com o tempo. Quer dizer, você quando passa a ser a pessoa que as pessoas acreditam, que as pessoas confiam, eu acho que isso tudo leva tempo. Quer dizer, eu creio que levei algum tempo na minha carreira, pela minha forma de ser, pela minha postura, pelo aquilo que eu aprendi dentro da minha casa, pela forma como eu encarei a profissão. Eu cheguei a um ponto em que as pessoas dentro do campo sabiam em quem confiar, em quem acreditar. Então, eu acho que o importante é você chegar a um momento da sua vida que você passa a entender e saber o que é isso, e reconhecer isso. Então, a preparação ela passa a ser um pouco mais do que o normal. Então, eu, quando cheguei ao momento que eu sabia que eu representava muito para meus companheiros, para meu time, eu passei a me preparar um pouco além daquilo que todos faziam, porque eu sabia que, no final, a responsabilidade, aquela última bola, seria como acontece no basquete, né? Com certos jogadores, aqueles que acompanham o basquete americano, quando estava o Michael Jordan, sem fazer nenhuma comparação a ele, a última bola era para ele arremessar. E tantos outros jogadores em tantas outras, no vôlei é a mesma coisa, aquele que corta melhor, a última bola é para ele para decidir. E no Flamengo passou a ser assim também. As pessoas sabiam que, uma hora vamos preparar tudo, porque eu ia lá para decidir para eles. Então, eu me preparava bem, seja na parte técnica, na parte física, na parte psicológica, na parte de atleta. E uma vez, eu lembro bem, a confiança passou a ser tanta que eu estava vindo de uma lesão, estava com uma distensão muscular, e o Flamengo foi para a Europa, e o Flamengo disputou 2 torneios lá, e depois tinha mais 2 na Espanha, e eu ia encontrar com o grupo na Espanha. A gente tinha um torneio ainda em Santander e o outro o Ramon de Carranza, em Cádiz. E o Flamengo tinha perdido os 2, não tinha ganho nenhum jogo, e eu estava aqui em recuperação, viajei com o Lico para jogar o de Santander, caso o Flamengo fosse para a final. Era um jogo na sexta e outro no domingo. E eu cheguei lá na sexta às 4h da tarde, para treinar no sábado e jogar o jogo de domingo, que era o importante mesmo, era o troféu Ramon Carranza. Mas a situação estava muito complicada para o clube, para o time, ninguém não ganhava jogos e tal. Lá tinha, naquela época ainda tinha gratificação, prêmio em dólar e tal, os caras não tinham ganho nada. Aí eu cheguei 4h da tarde na hora da pré-eleição.
e com as recomendações do Dr. Tarat e tal, não podia fazer isso e tal, e os jogadores se reuniram e falaram assim, não, vai jogar hoje, não tem jeito. Foi o único dia que eu não corri na minha vida, no Flamengo. Ele falou, você vai ficar parado lá na frente, a gente vai correr atrás, e se der para botar a bola para dentro, tudo bem. Então foi assim, foi o único dia que eu realmente não corri, fiquei lá, os jogadores falaram, vou correr para você hoje, e importante é se chegar lá, você decide. E nesse dia foi 2-0, eu fiz os 2 gols, aí já viu. A gente foi para a final, ganhou o torneio, ganhamos o outro Ramon Carranza. Então eu acho que é essa confiança que você adquire com um certo tempo, né, de carreira, leva tempo, quer dizer, a dedicação que você tem nos treinamentos, aquela coisa da tua performance, aquela coisa das faltas, de ficar lá depois da hora treinando mais do que todo mundo, eram praticamente 3 vezes na semana, quase 100 faltas, depois que tudo tinha acabado, daquela coisa de não ter mais luz, e aí a gente jogar na véspera do treino, tinha lá, não sei quem conhece aqui a Gávea, tem o jockey ali atrás, e aos sábados normalmente era recreativo do Flamengo para a gente jogar no domingo, o Flamengo jogava sempre aos domingos. Então acabava o treino, já estava escurecendo, eu ficava batendo falta, né? E aí o Raul, Galo, vamos embora, já está tarde. Eu falei, calma que vai acender a luz lá do jockey, a gente ainda vai treinar mais um pouquinho. Aí ele, assim não dá, eu falei, terça-feira você vai passar no caixa, pegar o bicho, aí tu vai ficar feliz. Então eu acho que essa questão de decidir é isso, é você saber reconhecer aquilo que você representa para todos, mas não é da noite para o dia, claro. Agora, você fez uma transição muito difícil, que é a transição do cara que faz a diferença para ficar por trás fazendo os outros fazerem a diferença, que é virar o treinador, né? Depois até o dirigente, mas ainda como treinador. Como é que é essa transição? Como é que, quando você agora não é mais o cara que decide, mas você tem embaixo de você as pessoas que decidem, como é que você fez essa transição? O que é isso para você? É uma situação bem diferente, né? Quando você depende de você, é lógico que você se prepara individualmente. Quando você vai comandar, você tem que analisar tudo. É uma questão do treinador. É lógico que ele engloba uma série de situações. Primeiro que você tem que analisar o perfil de todos aqueles que você está comandando, o que cada um representa, o que cada um pode dar, a forma como você vai selecionar aqueles que se encaixam melhor aquilo que você pensa técnica e taticamente, o que é melhor. Eu acho que a questão da decisão ela não é muito diferente, porque você está ali no dia a dia, você está trabalhando com os caras, você está vendo quem está melhor, quem não está, quem pode ser aproveitado. E a resposta é no jogo. Quem escala não é o técnico, quem escala é o próprio jogador. O jogador é que vai mostrar a sua performance, o seu aproveitamento para você poder confiar nele. Então, essa transição não foi muito difícil, porque o fato também de eu ter trabalhado com treinadores de muita qualidade, muita experiência, as atitudes que ele tomava, então eu acho que isso tudo te ajuda bastante. Eu não vou dizer aqui, eu sinceramente nunca me preocupei quando jogava com a questão do treinador. Eu pude saber o que ele está fazendo, que atitude ele está tomando, porque pretendo ser treinador. Eu jamais imaginava que viesse a ser treinador. Só fui treinador realmente devido ao que aconteceu comigo no Japão, o fato de que eu representei para o Japão e não tive como negar um pedido do Japão de ser treinador lá. Né, por tudo que eles fizeram por mim em tão pouco tempo que eu trabalhei lá. Então, eu aceitei ser treinador. Então, aí fui realmente começar a lembrar com quem eu trabalhei, as pessoas que poderiam me ajudar. E uma coisa que foi fundamental para mim é que não mudar a mentalidade, aquele pensamento que eu tenho sobre o futebol, aquilo que eu acho que o futebol como ele deve ser jogado. Então eu não tirei isso de mim como jogador, eu coloquei isso em prática,
procurei me adaptar e ver os treinadores que eu achava que poderia se encaixar dentro da minha filosofia e fui pondo em prática. Então, eu acredito que o maior desafio que eu tive como treinador é aquela coisa do jogador acreditar em você. O Zico foi um grande jogador e tal, mas será que ele sabe de futebol? Será que ele escala o time direito? Será que ele treina direito? Então, isso tudo é que foi o grande desafio meu. Principalmente quando eu fui para o Fenerbahçe, que Japão, eu estava lá, conhecia tudo, era uma outra situação, mas quando eu fui para o Fenerbahçe, que é uma coisa nova, com jogadores já de muita qualidade, jogadores de nome, ali é que foi o grande desafio. Então, vencer isso para mim foi o mais importante. Exatamente. E como é que foi nesse momento porque futebol, né, você, por exemplo, foi um jogador que pegou fases que a maior parte dos jogadores de hoje em dia não vai pegar, que é o Maracanã com 150 mil pessoas, etc. Os jogadores de hoje jogam para 40 mil, 50 mil pessoas, no máximo, assim, em função da mudança dos estádios, né? Então, o ego das pessoas, a vaidade das pessoas é muito grande, né? Como é que é lidar com um super time, com super egos, como é que é isso? Olha, eu acho que eu costumo dizer que a grande diferença é só no salário no final do mês, no contrato. Cada um tem o seu e pronto. No mais, é todo mundo igual. Todo mundo tem que chegar às 9 lá para treinar, se às 9, viajar às 2, almoçar todo mundo junto, jantar e concentrar todo mundo junto e acabou. No jogo, alguns vão sobressair mais do que os outros, é normal. E na hora de fazer o contrato, tá lá, eu quero tanto e tal. Não se preocupa com o que o outro vai ganhar, não. Cada um tem o seu valor. Então, eu acho que a diferença de quem comanda é isso. Ele tem que tratar todo mundo da mesma forma e o grupo tem que entender dessa forma como se trabalha. Agora, lógico que você que está comandando, você sabe quem é que pode te dar mais ou menos. E você, o que você pode fazer para ele ocupar e ter um aproveitamento. Então, eu acho que o grande mérito do treinador é isso. É tirar o que cada um tem de melhor e colocar para a equipe. Então, se você tem um cara que não é de marcação, mas esse cara vai decidir, vamos armar um time de acordo com o que ele possa decidir. É aquele negócio de eu ficar parado lá na frente. Não importa se eu vou ficar parado, o outro vai correr, mas no final vai ganhar todo mundo. Não que eu quisesse ficar parado, mas é que aquilo ali, naquele momento, era importante para isso. Então, eu procurei analisar os jogadores que eu tenho na mão e fazer com que alguma forma de jogar para que eles rendam e, no final, as vitórias aparecessem para todos. Então, eu acho que isso daí, o atleta tem que ter em mente saber disso. Então, eu acho que nessa hora não tem ego, nessa hora não tem vaidade, não tem nada. Lógico que o mundo de hoje está diferente. Quer dizer, hoje está existindo menos convivência de grupo, de coletivo. Hoje a vida do ser humano, no geral, está muito individualizada. Apareceu a tecnologia, é muito bom para uma série de coisas, mas para outras, em alguns momentos no futebol, isso leva a um isolamento, ao fato de, por exemplo, você hoje, dificilmente nas concentrações você tem reunião dos caras baterem papo, conversarem sobre alguma coisa. Hoje é cada um lá com seu laptop, com seu celular, com seu iPhone, seu iPod. Tem nego treinando hoje com musiquinha, entra no vestiário, o cara está lá, o cara está do teu lado aqui, do lado, você vai no ônibus, cada um na sua, ninguém conversa mais, ninguém sabe. Quer dizer, peguei uma época, né, de que um procurava conversar, saber do problema do outro, ter amizade, sair para fazer churrascos e as famílias se verem e tal, um frequentar a festa de criança do outro. Então, eu acho difícil. Então, hoje, se você, alguns times que eu joguei, alguns jogadores da gente se reunir, tu chamar, vai todo mundo. Eu não sei se esse pessoal que está jogando hoje, daqui a alguns anos, eles vão se reunir, porque não cria esse lado de amizade. E isso ajuda no momento do coletivo, aquela forma de você, hoje não estou legal, você vai correr para mim, amanhã você que não está legal, eu vou correr para você. E isso no esporte coletivo ele é fundamental, que nem todo mundo que está jogando dos 11 naquele dia vão estar bem.
Mas se 2 não estão bem, 9 vão estar legal, vai suprir essa deficiência. Então, eu acho que é uma diferença brutal que existe hoje em termos de convivência, o mundo do futebol de hoje e o mundo de futebol da minha época. Essa cumplicidade que você falou, que acaba fazendo bem para o time, ela é construída muito em família. Né? Você falou frequentar churrasco, batizar do filho, etc. E aí tem uma questão no mundo dos negócios que normalmente se diz que o cara que vai ganhar o título de empresário do ano não consegue ganhar o do pai do ano. Quer dizer, ou você é empresário bom, muito bem sucedido, ou você tem uma família muito bem sucedida. No caso de um atleta de alta performance, viajando o tempo inteiro fora, como é que foi estruturar uma família? Como é que foi se manter ligado a uma família por tantos anos, uma família tão bonita como a que você criou? Eu digo, de pai do ano não ganhei mesmo, não. Não tinha tempo muito de ser pai. E quero ser agora o avô do ano. Quero compensar isso. Porque é muito doloroso, principalmente que as festas de meus filhos eram sempre finais de semana, e a gente está sempre viajando, treinando, e era o avô que estava lá. A sorte é que o pai da Sandra, os pais da Sandra estavam sempre presentes, e cansei de Dia dos Pais não poder estar presente na escola, e meus filhos sofreram bastante com isso, que viam todos os pais lá e não ver você. Ainda bem que através da divulgação eles sabiam onde o pai estava, sabiam o que o pai estava fazendo, e entenderam isso. Mas é muito difícil, é muito doloroso você conseguir, às vezes, conviver com essa situação, porque eu praticamente durante o ano, mais da metade do ano, passava fora da minha casa. Então, a sorte, tive que ter uma mulher que era mãe, pai, e os pais, tive que modificar um pouco a minha vida. Meus pais moravam longe, já estavam com uma idade mais avançada do que os pais da Sandra, então eu trouxe eles para morar perto. Dificilmente eu deixava meus filhos, saía para deixar meus filhos com alguém desconhecido, babá, alguma coisa assim, sempre com meus sogros. Então, essa segurança também para mim era importante até na minha vida, no meu dia a dia, de saber que você está lá em Paraná e está tudo bem na tua casa, você vai tranquilo para o jogo, sabe que isso é importante. Então, eu convivi muito pouco com principalmente meus filhos mais velhos, no período inicial da vida deles. E eu acho que é difícil mesmo para um grande empresário, para um grande atleta, para um grande médico, para as pessoas que atingem certos níveis, de muitas vezes conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Mas dei sorte que casei com a pessoa certa. Deus me abençoou por esse lado. Vários lados, né? Conhecendo a tua família, a gente vê que foi muito abençoado. Como é que... Você já deve ter perdido a conta, o número de vezes que as pessoas chegam para você e dizem assim, Zico, eu tenho um sobrinho meu, um filho de um amigo meu, que joga muita bola, é o novo Zico, está batendo falta, que é uma loucura, e ele só precisa de uma oportunidade. Minha filha joga demais, é muito... E como é Nós costumamos dizer que filho bom é filho órfão. No sentido de que os pais não perturbam ele no trabalho, não que não tenha os pais. O Fabinho, que toca lá a Zico 10, ele fala que não sabe o que é pior, se é mãe de míssil ou pai de jogador, né? Eu tenho, assim que eu criei o centro de futebol, né, as crianças lá iam de 6 anos até 15 anos. E eu, no início, estava mais aqui, foi um período que eu no Japão ia 4, 5 vezes. Então, eu, o tempo todo, ficava aqui mais no centro de futebol. E lá o campo, lá no meu centro, são 2 campos, é dividido por uma arquibancada, uma para cada lado. E um dos primeiros pais, o garoto, arquibancada assim, então o garoto estava atacando para cá, ele jogava de lateral esquerdo. O pai ficava assim do lado da arquibancada, e quando o garoto atacava, vinha aqui para o meio campo, ele vinha aqui do lado, o garoto voltava, ele ia para lá e tal, e ficava naquele, vai meu filho, vamos lá e tal, vai. Aí veio o segundo tempo, só que o segundo tempo,
o garoto tinha que ir lá pro lado esquerdo, que era lateral esquerdo. Ele obrigou o professor a botar ele de lateral direito, para ele ficar nessa arquibancada aqui, correndo. Aí eu tive que ir lá, acabou, eu estava lá vendo de cima, mas eu fui lá falar com ele. Pô, olha, eu acho que isso não é bom, deixa o garoto à vontade, o garoto fica preocupado ali, os professores estão lá para isso, tem que ter jeito e tal. Mas tem muito disso, hoje a gente vê que o pai chega com o garoto achando que o garoto vai resolver o problema da vida dele. É até compreensível. O futebol, você tem 5.000 jogadores, você tem 50 que chegam, é um funil muito grande, são poucos que chegam lá. Mas esses poucos que chegam, ele acaba se tornando referência. É o fato de estar vivendo uma vida boa, casas, carros, mulheres, vida social, exterior, essas coisas todas. Então, todo mundo pensa que o jogador de futebol é isso. E não é, isso é uma minoria. Então, acho que todo mundo vai chegar lá. E aí, você tem que ter muita paciência e fazer, principalmente as pessoas que lidam no dia a dia, né, treinadores, dirigentes, primeiro, uma coisa importante, é deixar todo mundo mesmo fazer teste, treinar um bom tempo. Você não pode, de maneira nenhuma, chegar esse menino não vai dar para isso, o garoto não foi bem. Às vezes há um certo nervosismo. É preciso, quem dirige futebol, estar atento para isso. Mas é normal que um pai chegue e já pense que o garoto vai resolver o problema da família dele. Meu filho joga muito e tal. Hoje ainda tem os DVDs, né? Então, o cara faz um DVD lá, monta tudo. DVD só tem coisa boa, não tem coisa ruim. Não, o goleiro nunca levou gol, né? Poxa, tem goleiro que nunca levou gol. O goleiro, exatamente, é isso aí. Agora, a pergunta, na verdade, eu ia fazer... Um caso bom em relação a DVD, porque eu quando estava no Japão, assim que eu fui lá para o Sumitomo, começamos a jogar e tal. Nosso time, nós jogávamos, eu ainda estava jogando na 2ª divisão, era nas fábricas, os jogos, campos de terra, aquela pelada de final de semana mesmo. Você leva seu material e vai para lá jogar e tal. Tem lugares que nem lugar para trocar de roupa tinha. Então, isso é um negócio fantástico. Mas no Japão tudo demora, você quer as coisas e tal. Eu consegui, depois de nós estarmos jogando, quase terminando o turno, eu consegui uma empresa que pudesse filmar meus jogos, gravar em VHS na época, para que eu pudesse fazer depois não só uma análise, mas também aquela coisa de vislumbrando, vou fazer um DVD aqui no Japão dessas coisas, de lances e tal. Eu acho que poderia ser importante para futuras aulas clínicas. Eu passei a dar muitas aulas lá, fazer muitas clínicas em todo o Japão. E é legal você passar aquilo ali. Então, acabou o campeonato, aí eu comecei a fazer a seleção. E quando eu montei a fita, lances, então gols, gol de falta e tal, e montei uma de lances errados, chute para fora, furada, lances que tinha, o japonês ficou louco com aquilo. Ele falou: como é que você vai botar isso, lances teu? Eu falei: vem cá, se eu não tivesse feito isso, eu não ia fazer os gols também. Tu acha que todas as bolas que eu chuto, eu acerto? E o cara não queria botar, eu botei um monte dela, né? Às vezes você perde um gol, domina uma bola, chuta, a bola vai mal, vai para cima, você acerta. É o risco que você corre. No futebol, a gente não pode ter medo de errar. Eu acho que na vida a gente não pode ter medo de errar. Se você não tentar fazer as coisas, você não consegue. Então você erra 5, mas uma que vai, você ganha de 1-0, tá bom, vamos para casa, feliz. Então o fundamento ali, o fundamental daquele espaço, era botar que a gente não tem coisas só boas, tem coisas ruins, mas que elas servem para você corrigir. Olha aquilo ali, porque como que eu errei? Entrei mal na bola, estava com o corpo, estava desequilibrado, não devia ter chutado, devia ter dado passe. Então, em todos os sentidos, isso é bom. E aí, hoje é fácil, né? Porque você vai contratar um jogador, só tem 5 minutos, aí o cara faz 1000 coisas. São 20 jogos para separar 3 jogadas. Quer dizer, muito bacana isso que você falou, porque
é errar, cada vez menos, menos e menos. Né? Você vai aprendendo com o teu erro, aprendendo com o erro dos outros, e no mundo dos negócios é muito assim. Quando eu comecei essa pergunta que eu falei do início, é porque a gente está falando para um monte de gente aqui que está começando, né? Que sonha ser um Zico na sua profissão. E como é que é o início? Como é que era o teu início? Como é que foi o teu início? Quer dizer, você sempre soube que ia ser o Zico? Estava escrito isso? Como é que foi para você enfrentar esse início, sair lá de Quintino e para virar o Zico? É isso aí. Eu acho que a maior qualidade disso tudo foi a determinação que eu tive de aceitar certas situações que apareceram na minha frente e que, às vezes, muita gente não quer enfrentar, né, por uma série de razões. Não por medo, não por receio, não por se sentir inferior a alguma coisa, mas é por realmente você sentir que você pode aproveitar aquele talento que todo mundo diz que você tem. Porque você, quando é criança, você vai jogar bola, você vai para diversos lugares, então todo mundo fica, pô, esse garoto é bom, isso aí é bom. Então tu começa a saber, eu sou bom mesmo, todo mundo fala que eu sou bom. Como é que eu vou fazer para ser melhor ainda, para ir jogar num clube como o Flamengo? Como que eu vou imaginar com 13 anos, que vocês têm que imaginar, minha cabeça não é de hoje. O garoto de 13 anos hoje é uma coisa, ou 10 anos hoje tem uma cabeça. Tem muito mais informação. Há 45 anos atrás eu não tinha essas informações todas. O futebol não era o que era. Então você vai chegar no Flamengo, para conhecer o Maracanã, está aqui uma pessoa do lado, lá, o Pedro Cirilo, o doutor Pedro Cirilo, meu amigo, foi a pessoa com quem eu fui pela primeira vez pisar no Maracanã. Nós chegamos no Maracanã às 5 horas da tarde, só para botar o pezinho no campo. Um jogo era Flamengo e Vasco às 9 da noite. Só para botar o pé, a gente foi com um funcionário para botar o pé. Eu jamais poderia imaginar que a minha história fosse ser feita ali dentro do Maracanã. Então, naquela época, eram situações totalmente diferentes. Então, eu fui para o Flamengo como torcedor do Flamengo. O Celso Garcia, que foi quem me levou, um radialista que morava lá em Quintino, ele foi ver um jogo meu de futebol de salão, que gostou e tal, e eu estava com tudo acertado para ir para o América, que meus irmãos jogavam no América, e aí ele falou, quero levar para o Flamengo. Aí eu quero ir para o Flamengo, meu time de coração, eu quero ir, mas sem jamais pensar de chegar a jogar no futebol do Flamengo profissional, não podia nem imaginar isso. Era lá treinar no Flamengo e tal, era o Dida, era a camisa, jogar na escolinha do Flamengo com a camisa do Dida era o máximo. Mas não tinha, o futebol naquela época não tinha a menor posição que tem hoje, de tudo, né, de repercussão e tudo mais. Então, a chegada foi isso. Comecei a se destacar lá. O que aconteceu? Na família dele tem um irmão que é baixinho, joga muito, mas é baixinho, que era o Edu. Vai ficar igual, então temos que fazer alguma coisa. Uns acreditavam, outros não. Aqueles que acreditavam fizeram um trabalho, né, de tentar o que a gente pode fazer. Existia um médico lá no Flamengo, o doutor José de Paula Chaves, e ele me adorava. E ele criou um mecanismo de que eu posso fazer para te ajudar, para tentar calar a boca desse pessoal aí. E ele foi o autor de todo um trabalho de reforço muscular, de desenvolvimento muscular, para que eu pudesse desenvolver com mais rapidez. Eu poderia ter hoje o mesmo biotipo que eu tenho, mas isso poderia ser acelerado. Eu poderia chegar com 20 anos, cheguei aos 17 com esse biotipo. Então, era trabalho de fortalecimento, academia, treinamentos especiais, a superalimentação. Então, eu tive que me sujeitar a isso, de você pegar durante o dia 6 horas de ônibus. Eu ia Quintino, centro da cidade, Leblon, depois voltava para o centro da cidade para estudar, às 6 da tarde voltava para o Leblon fazer ginástica, para voltar às 11 horas da noite.
para casa 3 vezes por semana. Então, tem vezes que, às vezes, pessoas, famílias que não conseguem, né, pais que não têm condição de bancar, o filho não pode fazer isso. Então, às vezes, tem talento, mas se perde. Eu, além dessa determinação que foi importante, eu tive condições de ter uma família que pudesse me ajudar nisso tudo. Então, eu acho que é aproveitar. Bom, se tivesse que fazer tudo de novo, faria, de uma outra forma. Por exemplo, trabalho de fortalecimento, ao final da minha carreira, foi ruim, porque eu passei a ter muitos problemas musculares, não fazia o trabalho de alongamento que se faz hoje. Se eu tivesse feito na época, talvez eu não tivesse tantos problemas. Então, se foi bom numa parte, foi ruim na outra. Então, eu hoje tenho que cuidar. Estou aqui com a musculatura arrebentada, tenho que fazer uma cirurgia no braço em função disso, porque minha musculatura ficou muito forte e se eu deixar de fazer um pouco, quando eu faço algum movimento mais brusco, eu sinto alguma coisa. Então, são os ossos do ofício, né? Para um período foi bom, para outro período não está sendo. Eu tenho que tomar mais cuidado hoje para poder ter a minha prática de esporte mais saudável sem afetar a minha musculatura. A gente vai começar daqui a pouco aí, aguardando algumas perguntas chegada do público, mas eu tenho ainda uma seguinte pergunta, que é a seguinte: no negócio, planejamento, né, é muito importante. Disse que você tem que planejar. Então. Muita gente acha que tem que fazer um plano de negócios. Planejar uma coisa, fazer um plano de negócios é outra, mas, de qualquer maneira, tem planejamento. Como é que é isso num clube de futebol? Eu acho que você pode trazer um pouco da tua experiência agora como dirigente lá no Flamengo. Qual é a importância do planejamento, conhecer o que está acontecendo e como é que isso ajuda ou atrapalha? Hoje, no futebol, é muito mais fácil, porque hoje você tem um calendário. Nessa época, você não sabia quando ia jogar. Tinha vezes que você está na semana, aí marca um jogo, vão jogar um campeonato 5 dias depois. Então, hoje não. Hoje você é obrigado, você está um certo período, você sabe todos os campeonatos que você vai jogar. Você sabe quando você vai ter um período de férias, você sabe quando tem um período de recesso, então qual o período vai ser mais puxado, porque vai jogar 2 ou 3 competições. Então, hoje, planejar é em função disso, daquilo que você tem. Então, em outubro, agora, todo mundo já sabe, em novembro, todo mundo já sabe o que vai acontecer no ano que vem, todas as datas. Então, é a grande diferença. Eu, por exemplo, tanto no Japão, eu, quando chegava nesse período de outubro, eu já sabia meu calendário até o dia 1º de janeiro de 2012. Tinha 2011, então você pode tranquilamente preparar tudo, quais as competições, os dias de treinamento, o que você vai fazer. Então, eu acho que o planejamento é em função disso. Né? Na nossa época, você não podia de maneira nenhuma planejar muita coisa, não, porque o jogo foi mudado para o campo tal, dia tal, as competições você não tinha muito definido. Então, eu creio que para quem trabalha no futebol, para quem trabalha hoje, parte física principalmente, preparador físico, parte de fisiologia, parte de fisioterapia mesmo, parte médica, hoje isso tudo é nutrição. Então, hoje existe uma gama de situações que o futebol precisa fazer, e aquelas grandes equipes que fazem isso, a tendência é estarem sempre ali disputando e tal. Então, aquela equipe que tem seu centro de treinamento, tem a sua concentração, tem o seu estádio, isso tudo facilita. Isso tudo faz parte de um planejamento, porque você tem condições de fazer toda a preparação em função daquilo que você tem. É lógico que um time sem estrutura, às vezes pode montar um time, pode ganhar um campeonato aqui. Agora, aquele que tem a estrutura, ele vai estar sempre disputando. Pode não ganhar hoje, mas a possibilidade dele ganhar em 10 anos, ganhar 3 é muito maior. Quer dizer, a bola não entra por acaso. Né? A bola não entra por acaso. Né?
Ela tem uma razão dela entrar. A possibilidade de ela entrar com quem é bem estruturado, em quem é bem planejado, é muito maior. Então, eu passei por experiências dessas. No Japão, é lógico que a gente não conta muito, porque era seleção, acho que em qualquer lugar do mundo tem tudo. Mas em clubes, na Turquia, no Fenerbahçe, no Olympiacos agora, que são dois clubes de grande estrutura, alguns clubes que eu tive a oportunidade de visitar, é fantástico. O Kashima, por exemplo, que eu praticamente tive na montagem de tudo, é lógico que a gente, em um ano, foi feito um estádio, uma concentração e um centro de treinamento. Então, isso tudo dá a condição de você saber onde você vai trabalhar, saber como vai trabalhar, onde você vai ter o seu dia a dia. E hoje o Kashima é o quê? O Kashima é um clube de maior número de títulos, de maior número de vitórias, é o número de maiores jogadores que já ofereceu para a seleção. Então, tudo em função do trabalho. É o que acontece aqui nesses últimos anos. Aconteceu com São Paulo, está acontecendo com o Inter, acontece com o Cruzeiro. Se continuar isso, tem tudo para o Atlético Paranaense, que despontou agora, que são clubes que hoje têm as melhores estruturas do Brasil. O Atlético Mineiro, que montou agora, acredito que se o Atlético Mineiro continuar isso daqui a alguns anos, será um dos grandes clubes a estar disputando. Pode estar passando por esse momento difícil, mas pode daqui a alguns anos vir a ser um clube em potencial. O Santos hoje tem uma estrutura de base fantástica. E não é à toa que está revelando aí grandes jogadores, e está aí disputando, está ganhando. Então, é isso que a gente quer para o nosso Flamengo, né? E que tá difícil, não sai, a coisa não anda, a coisa não caminha, as pessoas não dão valor. O Flamengo ganhou o campeonato ano passado, não, está tudo bem e tal. Mas não é por aí, é lutar, trabalhar para revelar jogadores, colocar jogadores na seleção, colocar jogadores no mercado. Então, eu acho que hoje quem está fazendo isso são os outros times. Eu já estou com algumas perguntas aqui. Tem duas perguntas que eu vou misturar, porque tem mais ou menos a ver com liderança, né, com a tua capacidade de liderar. Né? Então, a primeira coisa é sobre... Você falou de tecnologia, como é que a tecnologia está afastando as pessoas, está isolando as pessoas. Como é que é liderar, né, num mundo que tem tanta tecnologia? Como é que é trabalhar em equipe? Como é que é formar uma equipe para alta performance num mundo em que cada um está olhando para si e cada um está vivendo? E aí uma outra pergunta sobre liderança é que é mais difícil ganhar a confiança e a liderança ou é manter isto? Chegar lá ou se manter lá? Eu acho que você tem que estabelecer regras hoje. Eu quando estabelecer regras no que diz respeito principalmente a celulares, né, dentro de vestiário, celulares à hora de refeição, até o horário da preleção, nos quartos poderia usar, mas depois que saiu da preleção, acabou, desligou, dava um celular para um número de uma pessoa da direção, e se tivesse, todas as famílias tinham esse número, se houvesse algum problema com A ou B, ligar para eles. Né? Então, explicar para eles, né? Pô, não é possível que você, durante 3 horas, a preleção, o jogo, você vai jogar 9 da noite, uma preleção que você faça 6h30, porra, de 6h30 você não pode estar com o celular desligado e esquecer de tudo e pensar só no jogo. Então, isso a gente estabelecer regras, tá? No sentido de que os jogadores pudessem realmente, na hora do almoço, sentar, conversar, bater, esquecer de tudo, esquecer dos problemas e fazer também entender as famílias que, se puder resolver os problemas, tentar resolver, não precisar para tudo ter que ligar. E a gente já viu, às vezes, no ônibus, o jogador vai, o jogador está descontente, fala uma besteira, fala da tua vida, o outro escuta aqui, que as pessoas usam, às vezes, sem a menor noção
achando que estão sozinhos. E Tá? eu posso imaginar que hoje em dia, inclusive, tem jogador que faz o que o empresário manda fazer, não o que o treinador faz, né? Que ele fica ouvindo ali. Também, mas eu não quero nem levar por esse lado. Eu acho que eu quero levar para o lado da equipe, o lado da concentração naquilo que você está fazendo. Tá? Você vai para um treinamento, cara, tem que esquecer de tudo. Você não pode estar no treinamento preocupado com o que está acontecendo ali, chegar, mudar de roupa, pegar logo o telefone, pelo amor de Deus. Né? E é a questão do computador, o computador que te tira horas de sono. Se você pega o computador de noite, você demora tempo para dormir. Eu acho que tem que ter horário. O cara sabe, porque a noite foi feita para dormir, cara. Então, você tem 3 coisas no futebol que são fundamentais. É treino, alimentação e descanso. Então, um cara que treina bem, ele vai precisar se alimentar bem, vai precisar dormir bem, para poder jogar bem. E o cara ganha bem. Então, quer dizer, tem um ótimo salário, ele tem que viver a vida. A atividade fim dele é o futebol, é o profissional de futebol. Então, esse tipo de mensagem é que o líder, a liderança, tem que ser colocada. Né? De você chegar ao capitão aí, ó, cara, você quando os resultados aparecem, qual a satisfação que você dá? A tua torcida, a teus familiares, a você próprio, nós ganhamos, terminou um campeonato campeão, beleza, você vai para as férias, coisa maravilhosa, isso não tem preço, cara. E isso marca teu nome na história. Então, existe sacrifício, você tem que ter sacrifício, você tem que saber que você vive para aquilo. Hoje a gente vê jogadores que têm outras atividades, se preocupam mais com outras coisas fora do que aquilo que ele está fazendo. E não é muita coisa. Pela quantidade de jogos hoje, você treina muito pouco, você vai concentração e viagem e jogo. Então, eu acho que você perder 2 horas ali de estar voltado só para aquilo que você está fazendo, eu acho que isso é um dever de quem comanda, né? Tentar passar sempre essas mensagens para o cara. E ainda outra coisa, o cara, se não está atendendo, você que está comandando não pode ter pena de nada. Você tem que, está me afetando, tchau, você não quer, até logo, vai procurar outra coisa, porque isso é que te mantém firme perante a todos. Você não pode privilegiar A ou B em detrimento a um grupo de trabalho. Então, quando você age assim, com coerência, com justiça, é onde você tem a sua liderança. E é muito difícil, realmente, você manter esse status quando se ganha. O mais difícil é a manutenção, né? Porque é mostrar para o cara o que você fez para se ganhar. Então, você ganhou. Poxa, tem condições de continuar ganhando. Você vai jogar por terra tudo isso? Estou satisfeito? Tem muita gente que fica satisfeito. Ganha uma vez, acha que já fez o trabalho e tal, e vive daqueles louros. E a vida é uma competição, cara. O futebol é uma competição. Você tem que estar sempre... Essa é a grande vantagem do grande líder, que é o Bernardinho, no vôlei. Porque ele se mantém sempre... Se o cara trabalhou 2 horas para ser campeão, no outro ano para ser campeão, ele vai dar 2 horas e meia, 3. Por quê? Porque o adversário já chegou nas 2 horas. Tá? Tem uma história engraçada lá de Sergipe, que o Peu contava, que estava jogando o final do campeonato, né? Estava jogando o Sergipe e o Itabaiana. Aí foi para a final, os 2 jogos, o Sergipe, né, meteu 3-0. Aí faltava o segundo jogo. Aí o Itabaiana foi procurar saber que os caras faziam para estar naquela forma, naquela reta final. Aí o cara, os caras estão treinando por volta de 1h da manhã lá na praia e tal. Aí os caras do Itabaiana, vamos para lá, né? Aí os caras chegaram lá 3 horas da manhã, começaram a treinar e tal.
1, 2, estão escutando aquele barulho, 1, 2 e tal. Quando eles foram chegando perto, quando eles estavam 1, 2, o outro estava vindo de lá, 3, 4, 3, 4. Os caras chegaram na frente, então já estavam treinando. E é assim, na vida é isso, pô. Você, quando ganha, todo mundo vai querer, vem com todas as armas para você, para te derrubar. E aí você tem que criar novas alternativas para poder superar isso e continuar ganhando também, senão, adeus. E isso é o grande espírito de liderança. E no futebol nós temos poucos caras com esse espírito de liderança que tem o Bernardo no vôlei, que tem o Zé Roberto. Hoje nós temos aqui o Filipão, tem Muricy, tinha um período do Vanderlei. Então, eu acho que esse não adianta. Você ganhou 1, tem que ganhar 2, ganhou 2, tem que ganhar 3, ganhar 3, tem que ganhar 4. Essa faz parte da vida. Esse era o lema do nosso time do Flamengo. A gente não dá mole, não. Bem, eu até tenho uma pergunta aqui de um botafoguense, que ele não faz uma pergunta, ele pede para tirar uma foto. Né? Interessante como você virou ídolo de várias torcidas. E eu sei disso porque eu também sou botafoguense, você sabe disso. E eu me lembro que eu fui ver a sua despedida no Maracanã para ter certeza que você ia parar. Fui lá ficar assistindo, falei, será que esse cara não volta e tal? Então, isso é gratificante, é uma das coisas boas que eu levo do futebol, é isso, né? Pais e tios, avós e tal, que às vezes recebo muitas mensagens de tricolores, vascaínos, botafoguenses e tal, que realmente me tem com muito carinho, com muito respeito pela minha postura durante a minha carreira inteira. E uma das coisas que eu aprendi também foi isso, que depois de ver muitas coisas no futebol, quando eu era criança, por ter tido 2 irmãos que passaram por diversos momentos, eu acompanhei e vivenciei de perto. Então, essa coisa de eu sempre respeitei a torcida adversária, sempre me preocupei mais com a minha torcida. Lógico que fui xingado, fui muitas gozações, mas Eu sei. Fui da época de gozações sadias, né, de músicas, de coisas não ofensivas. Então era legal. Agora, jamais fiz um gol para fazer gesto para a torcida daqui e ali, não era a minha preocupação. Eu ia para o meu lado dos rubro-negros e deixava mesmo a tristeza tomar conta, a aflição dos adversários, que eu vejo muitos que diziam, né? Quando ele pegava aquela bola lá no meio que vinha para dentro, era um terror, era Deus sacuda. Eu lembro bem da falta de 89 que você bateu. Você bateu aquela falta em 89 e saiu, bom. E eu falei assim, agora a gente vai ser campeão, porque o cara saiu, pô. Enfim, quem acompanha o futebol de longe como torcedor, né, não tem ideia da disciplina necessária, de como o futebol é difícil. Né? No mundo dos negócios é a mesma coisa. O cara vê lá o empresário de sucesso na capa da Exame, ou de uma outra revista, no jornal, ele acha que aquilo ali aconteceu por acaso, não vê todo esse trabalho, toda essa determinação que teve antes. Parte dessa determinação tem a ver com uma pergunta que foi feita aqui, que é ser expatriado por um tempo, quer dizer, morar fora. Quem já morou fora sabe o que é viver longe do Brasil, viver longe do feijão, viver longe do churrasco e da pelada, né? Como é que foi isso para você? Como é que foi ficar longe da família e longe do Brasil? Primeiro a questão de objetivo, né? Eu acho que você, quando tem um projeto, principalmente o que me foi apresentado para ir para o Japão, me motivou bastante. Tá? Eu sinceramente não esperava que isso viesse a acontecer na minha vida quando eu parei de jogar. Fiz todo um trabalho pensando que eu ia continuar pelo Brasil, procurar utilizando a minha imagem. Aí, quando fui chamado para ser secretário de esporte lá para Brasília. Fiquei lá 1 ano, e nesse período teve um evento no Japão, que eu fui convidado, que era uma partida entre sul-americanos e europeus, porque havia aquela coisa da Copa, possibilidade da Copa de 2002, havia a possibilidade do profissionalismo, então
uns empresários, vendo isso, começou a promover esses jogos, levar grandes nomes da América do Sul e da Europa para fazer esse tipo de jogo, para motivar o futebol lá. E eu fui num desses, e acabei me destacando, né, no jogo, e se eu tinha acabado de encerrar a carreira, estava em melhor condição ainda do que os outros e tal, fui o destaque. E um japonesinho veio aqui no Brasil e falou que dava para eu jogar lá. Eu achava que ele queria me levar para ensinar futebol, ser técnico, ser professor, alguma coisa assim. Mas não, é para jogar mesmo e tal, para tentar dar início ao futebol profissional. E aí eu fui, fiz 2 meses aqui de preparação. Eu tinha parado por causa dos problemas no joelho. Eu imaginei, vou para lá, se der para jogar, ótimo. Se não der, fiz isso. Eu botei cláusula contratual desse ponto, que se desse para jogar e tal. Cheguei lá, a diferença de qualidade técnica é muito grande, então dava para jogar e ensinar ao mesmo tempo. Então, fiquei nessa batida. Primeiro ano não levei minha família, porque imagina, o Japão, toda cultura totalmente diferente, e realmente é diferente, língua, alimentação, dia a dia, um negócio assim, mas é uma cultura fantástica, né, que é um pouco de encontro àquilo que eu sempre vivi aqui no Brasil e da minha própria personalidade, principalmente no que diz de respeito à disciplina e determinação. Então, eu me adaptei muito bem lá. Bom, dá para ficar. Aí, sim, levei minha família, consegui morar num local perto onde meus filhos pudessem estar numa escola internacional. Graças a Deus, hoje, os 3 falam inglês fluentemente, porque estudaram, o mais novo se alfabetizou em inglês, inclusive, o Tiago. E aí fui me adaptando àquela vida. O sacrifício maior era meu, porque eu morava em Tóquio, Kashima são 110 quilômetros, então eu tinha que ir todo dia de manhã, voltar à noite, eram praticamente 2, 3 horas, às vezes, de ônibus e de trem. Então, foi um sacrifício que valeu a pena. Eu peguei um período de que, por exemplo, não tinha TV a cabo, não tinha opções de alimentação. Então, a gente tinha que mandar para você mandar um feijãozinho, mandar uma carne, tinha que embrulhar em papel de presente, botar naquelas caixas, como se fosse, e dar uma volta lá na alfândega lá do Japão, que eles não abriam papel de presente e tal. Você não podia levar, às vezes, o problema de levar revista com mulheres um pouco com os seios de fora, isso aí não passava de jeito nenhum. Videocassete, às vezes, eles deixavam lá 10 dias para observar o que tinha. Então, a programação aqui, às vezes, a minha cunhada gravava os programas aí daqui para a gente ver, as entrevistas, Jô Soares, essas coisas, e mandava para lá, a gente via 1 semana, 2 semanas depois. Então, era uma vida que a gente tinha que viver propriamente lá, e você não tinha muita coisa em inglês. O inglês só veio a crescer no Japão depois da Copa do Mundo, quando decidiu que a Copa do Mundo ia ser uma das sedes lá. Então, a gente, a televisão era puro analfabeto. Olhava, não via nada, não entendia nada. Então, mas é o tal negócio, a gente se concentrou no nosso mundo ali. O cara da Varig, de vez em quando, trazia o jornal, a gente ia lá, o Júnior, por exemplo, de noite ia lá na casa dele, pegava o Globo para a gente dar uma olhada. E criávamos o nosso pessoal do Banco do Brasil, o pessoal da Varig, nosso grupo, para a gente fazer um círculo de amizade. Então, esses primeiros 3 anos foram basicamente de muita distância, realmente, do país. Mas eu tratei como um grande investimento. Quer dizer, foi um investimento que deu certo e que hoje foram 15 anos de Japão e
Tô louco de saudade de ir para lá, porque desde a Copa do Mundo que eu vim embora, nunca mais voltei. E tá doido para voltar a conviver, a reviver minha vida lá, que foi muito bacana. Tem uma pergunta aqui que é sobre estatística, né? Diz que as empresas utilizam análise estatística para obterem vantagens competitivas, né? Como é que é isso no futebol? Vocês estão sempre de olho no que está acontecendo no concorrente, está sempre de olho no que está acontecendo, não só dentro de campo, o jogador que está fazendo, mas na estrutura, como é que eles estão se movendo, se mexendo, ou não? É uma coisa mais aplicada nos seus recursos mesmo? Hoje é uma das coisas boas da tecnologia para o esporte, que é justamente de estatística. Um dos primeiros caras que colocou isso, que foi o meu, trabalhou comigo, preparador físico da seleção, Moraci Santana. Uma das coisas importantes que é te dar os resultados ali no momento. Ele conseguiu uma forma dele trabalhar, de ele ver número de passes errados, número de ataques que você faz por cada lado, número de posse de bola do adversário. Então ele vai te dando ali na hora. Chega no intervalo, você tem tudo. E hoje, quem quiser fazer isso, pode, tranquilamente. Você sabe qual lado seu que está mais vulnerável, que às vezes ali de baixo o treinador não tem muita visão. Eu procurava sempre no primeiro tempo, quando trabalho, botar o meu irmão o Edu ficar em cima, e eu não gosto de trabalhar, eu gostava de trabalhar com aquele negócio no ouvido, então eu deixava o fone com uma pessoa do banco, se tivesse alguma coisa ele falava, senão no vestiário a gente conversava, e o Moraci passava todos esses dados ali na hora, e a gente atacava em cima daquelas coisas que é o grande momento de você mudar alguma coisa. Se tem o dedo do treinador, às vezes, durante o jogo, é no intervalo do jogo. No intervalo do jogo dá para você realmente fazer alguma coisa, dá para você corrigir, mexer, fazer uma série de coisas, ainda mais tendo esses dados todos. Então, eu acho que a estatística, você acabou o jogo, você já tem tudo. Você pode pegar o vídeo, a estatística ela é fundamental para uma série de coisas. Para outras, não. Por exemplo, número de passes do fulano, passes certos. Às vezes o cara que passa melhor a bola, aí tu vai ver lá, o cara passou 20 bolas, já acertou as 20. Mas como foram esses passes? Será que esses passes trouxeram algum benefício para a equipe? Às vezes não, ele deu 20 passes daí para cá, não errou. Pô, teve um cara que acertou 5, errou 5, mas dos 5 que ele acertou, ele deixou 2 na cara do gol, o outro quase saiu o gol, o outro fez o gol, entendeu? Então, isso aí o treinador tem que saber filtrar, para ver se, às vezes, algumas estatísticas são meio mentirosas em relação a certas situações. O cara que rouba mais a bola, quantas vezes o adversário você foi atacado pelo lado, qual o espaço do campo hoje, eles te dão na hora, na televisão, quem sabe futebol já está vendo. Hoje você dá onde é que o jogo é jogado a maior parte do tempo. Então, a estatística para você corrigir teu time, corrigir individualmente o teu jogador, fazer os treinamentos em cima disso tudo daí, hoje, quem não usa isso está totalmente atrasado. Muito bom. Eu vejo uma pergunta aqui muito interessante, que é o que se vive muito nesse país, né? E no mundo do futebol, acho que tem uma analogia direta, que é o seguinte: você já deve ter... A pergunta é: que conselhos você daria para manter uma equipe motivada em um momento de crise financeira? E no futebol tem momentos em que o clube não está pagando, e que você está jogando sem dinheiro e tudo mais. Como é que é isso? Como é que você mantém o time ligado? O lucro financeiro é resultado do que você faz. Você pode não estar recebendo agora, mas você vai receber na frente. Ninguém vai deixar de te pagar e você vai se valorizar com a vitória. Então, é você tentar colocar na cabeça disso. O importante primeiro é ganhar. Você só tem uma coisa a fazer no esporte, é ser o primeiro lugar. Então, você pode ter certeza, pode não receber 2, 3 meses, eu já passei por isso, mas, gente, não vamos, se você ganhar, na época nossa é época de gratificação. Não faz mal que não recebeu 4, 5 bichos, não, mas se a gente for campeão, a gente vai ganhar no final. Você vai perder agora um pouco e tal, você sacrifica ali, mas você vai receber. E a tua valorização com a vitória é muito grande.
Então, é sempre bater nessa tecla, tem que sempre bater nessa tecla. O problema maior é a questão de salários. Isso é uma coisa que precisa realmente o clube fazer todos os esforços para manter o salário em dia. Porque o salário em dia te dá a condição de você pagar suas dívidas, pagar suas contas. Aí, se você está com problema, você vê lá, não tem que comprar o que comer, não tem como dar uma mamadeira lá para o teu filho e tal, isso aí preocupa. Isso é preocupante. Então, a gente já teve várias vezes, várias situações, em épocas que a gente estava com dificuldade, aí tinha aquele jogador de luva, vai receber a luva, tem muito disso, né? O clube às vezes gosta de beneficiar o jogador de maior nome e tal, vai receber. Não vai receber não, vamos pagar o geral para todo mundo, deixa aí atrás o individual, segura um pouquinho, para beneficiar todos. Então, isso, eu acho que você nunca perde se você conquistar. Então, não tem que se preocupar. Eu procuro sempre passar isso para na época que eu jogava como capitão do time. Vamos ter que confiar. Vamos ter que confiar nas pessoas. O dia que a gente perder a confiança, não adianta a gente estar aqui. E como treinador, a mesma coisa. É difícil, você está ali dentro e tal, mas é onde você adquire essa credibilidade e essa liderança. A liderança começa por aí. Quando você também, os caras veem que você está brigando pelaquilo que é de um todo, de um grupo. E não, a gente já vi pessoas que brigavam por si, vi outros que brigavam pelo grupo. Então, isso é que, no coletivo, isso não pode faltar. Uma pergunta aqui sobre modelo de gestão. Acredito que o modelo de gestão dos clubes, principalmente os brasileiros, está defasado. Os gestores não possuem conhecimento ou preparo necessários para evoluírem com seus clubes. E você passou por certos problemas ao tentar transformar a gestão no Flamengo em moderna e profissional. O que você tem para falar? Eu acho que hoje não se comporta mais aquele tipo de gestão amadora. Você hoje tem que ter profissionais dedicados o tempo integral ao futebol profissional. Então, eu não posso chegar no Flamengo às 8 horas, sair às 6, que encerrou meu trabalho, aí depois tem que esperar o diretor jurídico, o diretor financeiro, que tem o trabalho dele, com todo o respeito, esperar para discutir alguma coisa financeira depois que acabou todo o expediente. E o dele é o quê? O amador, ele tem que viver a vida dele, então ele chega lá no final de tudo e quer que você fique lá até 10 horas da noite para discutir as coisas com ele. Então, um dos grandes problemas meus é esse, o cara tem que estar ali. Hoje você não pode fazer uma gestão no futebol profissional se você não tiver um jurídico o tempo todo contigo, um profissional que trabalhe para o próprio futebol, um financeiro para o próprio futebol, para você tomar as decisões. Eu não posso ter que estar ali sem saber, o cara ter que ligar, esperar, não posso hoje, estou viajando. Então, essa gestão amadora, ela é muito complicada. E aqueles clubes que saem na frente, que têm esses profissionais, acabam tomando decisões mais ágeis, mais rápidas. Tá? Você não pode ter que, para pedir uma lâmpada, você tem que mandar lá para o patrimônio vai para o presidente volta e tal. Quando você chega à resposta, já queimaram mais 5. Aí não dá, pô. Coisa tem que ser, tem situações que você precisa ser imediatas. Tá? Então, eu acho que isso é a autonomia que o futebol precisa ter. É aquilo que a gente precisa hoje, a grande mudança que eu acho que precisa ser no Flamengo é isso. Não é que o futebol vai se desligar do Flamengo. Muita gente está pensando de outra forma. O futebol vai fazer parte, só que ele vai ter autonomia, ele vai ter os recursos para o futebol. Não pode os recursos do futebol alimentar outras situações. Tá? Então, essa é um grande diferencial. Eu trabalhei, por exemplo, na Udinese. Na Udinese era uma casinha, que era onde é que estava todo o futebol, tinha lá o time, era só o futebol ali.
Então, tudo que entra, tudo que sai é dali. Agora, você entra uma verba para o futebol, tem que pagar ações do clube e tal, e aí, se bobear, você não tem mais nada. Você não consegue movimentação. E o cara está ali, é contratado, como jogador ou como técnico. Ele produziu, continua. Não produziu, tchau, um abraço. Eu acho que é preciso mais cursos sobre gestão, sobre modelo de gestão. Agora, é preciso também que os clubes se adaptem a isso e queiram fazer isso para que a gente tenha um desenvolvimento melhor dentro de cada clube. Essa foi uma tentativa sua lá atrás, quando você foi ministro dos esportes no governo Collor, né? Com a profissionalização, com o clube empresa, já era uma tentativa disso? É uma abertura, foi dada uma abertura que não existia. Quer dizer, lógico, tem toda uma tradição de clubes centenários aí, que tem já toda uma situação. Agora, aqueles que queiram se modificar não tinham a possibilidade disso. Então, nós criamos essa possibilidade, criando uma abertura na lei de que o clube pudesse transformar a empresa ou gerenciar como empresa. Demos essa possibilidade. Agora, cada um vai pelo caminho que escolhe, né? Agora, as dificuldades estão naquela coisa enraizada, aquela coisa que todo mundo quer ficar ali, todo mundo, né, diz que é apaixonado pelo clube, que não ganha nada do clube, mas está sempre sugando, sempre se beneficiando, sempre usando o clube para os seus segmentos particulares, né? Quais são as competências, voltando para o futebol agora, voltando como treinador, até como dirigente, né, mas mais como treinador, quais são as competências e características que você busca nos jogadores para que se identifique o capitão? Como é que você acha o capitão do time? Quais são as características? E aí eu vou estender essa pergunta, voltando para o início, os caras que estão começando. Aquele jogadorzinho lá, aquela pergunta da mãe que tem um filho, um sobrinho, um pai. Como é que você sabe que esse jogador pode ser realmente, vai ter futuro ali? Você tem algum truque para isso ou realmente não dá para saber? Não dá para saber. Você não pode adivinhar. Você tem algumas situações que você, de cara, você vê que o garoto tem algumas diferenças e que pode ter sucesso caso venha você vê no olhar, no garoto correr com a bola, no garoto dominar uma bola, dar um passe e tal, uma visão de jogo. Isso aí você dá para ver, mas eu cansei de ver garotos, crianças que se destacavam muito numa certa idade, quando chegavam a 17, 18 anos, sumiam, porque não conseguiam mais crescer. Tá? Ele se destacava até ali. E outros que às vezes não faziam muito sucesso, mas dali em diante tiveram a oportunidade de ter um crescimento. E quiseram crescer também. Então, eu acho que isso daí não adianta você chegar com 9 anos, aquele garoto, ele joga bola, é bom, desequilibra e tal. Mas, quando chega no momento do confronto, onde as duas pessoas têm o mesmo equilíbrio muscular, a mesma força, a mesma capacidade, aí é que você vê se o cara é diferente ou não é. Tá? Porque, às vezes, uma diferença de 6 meses, numa certa idade, ele tem a ver. Você com 12 anos e o cara com 13, 12 para 11, às vezes dá uma diferença. Você não consegue. Então, eu tive garotos lá na escolinha de 10 anos que ele não podia jogar com os meninos de 10, que ele era muito superior. Então, a gente tinha que botar ele para 12 anos. Um desses garotos hoje é o filho do Mazinho, que jogou aqui no Vale, que está no Barcelona. Então, ele não podia botar, ele pegava a bola lá, isso não podia, era brincadeira. Os outros não se divertiam também. Então, você tinha que botar ele com os outros meninos de maior idade para ele, e ele ia numa boa.
Tem um trabalho de cabeça, porque o futebol é muito preparo físico, técnica, talento, tudo isso, mas eu acho que tem muita cabeça, né? Tem jogador que não sente a pressão, sente a camisa. Claro, é lado psicológico, por isso que Tem hoje... Tem jeito de trabalhar isso? Hoje também tem, a maioria dos clubes hoje tem um departamento de psicologia. O Flamengo tem, lá do profissional ao mirim tem uma equipe de psicólogos e tal, que estudam, vão na casa dos meninos, das famílias, para saber como é. Tem muito a ver, pô. Tem crianças que eu peguei, por exemplo, no meu clube, e a gente, lógico, não tinha a estrutura do Flamengo, então não podia dar muita assistência numa série de coisas. Garotos que se alimentavam mesmo só no dia do jogo, quando ia na concentração. Então ele chegava lá, ele comia tudo aquilo que não comeu a semana inteira. Aí chegava no jogo pesado, chegava no intervalo do jogo, ele, entendeu? Então essa questão é complicada. E outros, por exemplo, de chegar, garoto que chega no seu... Oh, meu Deus, isso aí sempre atrapalha, né? Não, tava aqui no... Aqui é um bate-papo. Não, estava naquela... jornalista sempre atrapalha, não tem jeito. Mas essa questão de você, por exemplo, a gente às vezes escolhia um garoto que podia ajudar na família, dava a cesta básica para ele. Depois de um certo tempo nós fomos ver aquela cesta básica, ele dividia para a família inteira, não era para ele. Então ele não estava tendo benefício nenhum. E acontece muito disso. Então, você tem que ter, às vezes, um acompanhamento específico para poder ver o desenvolvimento. E os clubes grandes podem fazer isso. Tá? E quanto à questão da liderança, da questão do capitão, sabe, aí é o dia a dia que você vê o cara, não precisa ser o ídolo, não precisa ser o cara que tenha maior destaque. É o cara que você vê que os jogadores têm nele um respeito, uma certa liderança, um cara que sabe que, pela postura dele, pela forma dele se conduzir no dia a dia, sabe que ele vai defender. Porque o capitão tem o quê? Não é para tirar a cara a coroa. O capitão é o cara que, na maioria das vezes, é o porta-voz do treinador e é o cara que vai poder, na hora de dar uma dura, o pessoal aceitar, tá? Então, é o cara que tem que ter postura de treinamento, o cara que tem que ter uma certa posição dentro do time de equilíbrio, né? De comparecimento, o cara que está ali, que treina sempre, o cara que joga todas. Então, isso tudo é que leva você a essa condição de o capitão da equipe, que dá a confiança do treinador para escolher ele, né? Fora do campo, você, enfim, no campo você foi muito marcado, jogou diferentes lugares e tal, e fora do campo você também tem uma atividade empreendedora, você também é um empreendedor, e é pai de filhos empreendedores, né? Num país que é um verdadeiro manicômio fiscal, né, um verdadeiro hospício tributário, como é que é isso? Como é que é ser empresário nesse Brasil? Como é que é? Que conselhos você tem para dar? O que você trouxe do futebol para o Zico empresário? Eu acho que o importante é você saber escolher a sua área, né? Eu me dei mal como empresário quando fui para outras áreas que eu não podia estar dando atenção naquilo que era o negócio. Então, você quando vai montar alguma coisa, tem que saber que, primeiro, o olho do dono é que engorda o gado, né? Tem que estar ali presente. Depois, poder dar uma atenção total àquilo. E procurar escolher uma coisa que te dê prazer, que te dê satisfação. Eu não posso fazer outra coisa que não alguma coisa relativa ao esporte. Alguma coisa que eu pudesse ter condições de passar a minha experiência e meu conhecimento. Então, eu fiquei ligado, as coisas que deram certo comigo foram coisas ligadas ao esporte, ao futebol, à minha vida e tal. Agora, muitas vezes você se empolga,
as pessoas que estão em volta te colocam, pô, vai aqui e tal, e você acaba não tendo condições de estar à frente, e não é aquilo que você entende. Então, acaba dando mal. Então, eu acho que essa escolha é importante, é você saber o que você vai escolher, pô, é esse caminho que eu quero, esse caminho que eu tenho mais conhecimento, esse caminho que eu estou mais preparado, porque é por aí que a gente obtém o sucesso. Você tem que ter foco, né? Tem que ter objetivo. Além do objetivo, tem que ter aquela coisa do prazer. Eu acho que o maior de tudo é o prazer. Você tem que ter prazer naquilo que você faz. Futebol é uma coisa boa porque une o útil ao agradável, né? Aquilo que eu sempre gostei e aquilo que virou o meu trabalho. Mas quando eu fui para o futebol, eu fui por mero prazer, por mera satisfação. Jamais poderia imaginar que fosse fazer daquilo o meu trabalho, que naquela época não era tido assim como um trabalho como é hoje. Hoje, realmente, o futebol é um trabalho. Então, eu creio que a pessoa que vai escolher tem que escolher, se puder conseguir isso, é melhor. É muito bacana você dizer isso, porque a gente vive num mundo em que o dinheiro, tudo é o dinheiro, né? Então a pessoa escolhe a profissão pelo dinheiro, escolhe a área que vai remunerar melhor e esquece disso, que ela vai ficar ali 12, 14 horas às vezes trabalhando e ela tem que ter prazer, né? Então, Total, eu acho que tem que ter. Eu, por exemplo, se eu ficar na minha escola lá durante 10 horas, eu vou ficar com muito prazer de ver que meus professores estão lá trabalhando, estão ensinando, a gente está dando condições de trabalho, opções de trabalho para muita gente, e está vendo crianças se desenvolverem, não só no esporte, como também a vida social. Nem todos que vão para a escola vão para lá para querer ser jogador de futebol. Os pais botam eles lá porque sabem que é uma atividade saudável, é um lugar agradável, é um lugar que o garoto se sente bem. O garoto não penda, ele não é rejeitado, pode não saber jogar, que vai lá e que vai jogar pelada dele, não vai fazer a aula dele. Então, essa satisfação é importante. Eu tenho, desse período que eu estou agora, a gente, de 2 anos para cá, a gente criou, junto com o pessoal de Brasília, a Escola Zico 10, que é um projeto que a gente está fazendo com parcerias com empresários, com governos do estado, prefeituras e tal. E eu tenho viajado, meu objetivo é colocar essas escolas em todos os estados do Brasil. Então, eu tive agora em Marabá, em Tucuruí, você entrar num ginásio, ter quase 2.000 crianças, todas uniformizadas, né, da Escola Zico 10, tendo oportunidade. Lá, Pará, saiu lá um dos melhores jogadores nossos, que foi o Paulo Henrique Ganso. Então, os garotos, hoje é a grande motivação. Tucuruí é a mesma coisa. Agora, se não tivesse a minha cirurgia para fazer, eu iria para Altamira. Fui a João Pessoa, fui a Santarém, Vitória, tenho rodado a todos esses lugares. Então, é bacana você ver essa oportunidade, o sonho, às vezes, de uma criança de poder se tornar realidade. Em locais que você tem aí milhões de pessoas que torcem por você, estão tendo a oportunidade de te ver pessoalmente, e poder a gente dar essa chance para eles. E as prefeituras têm sido, a receptividade tem sido excelente em termos disso, né? E a gente tem visto, na maioria dos lugares de baixa receita, o pessoal se organizando, tendo vida mais social, tendo mais amizade, saindo das ruas, das crianças, para tendo uma nova oportunidade de vida nessas escolas. Então, está sendo gratificante a gente poder colocar esse projeto em prática e tomara que a gente dê isso aí possa estar sendo uma grande contribuição para a sociedade brasileira. Quer dizer, hoje nós temos basicamente umas 15.000 crianças nas escolas Zico 10, pelo Brasil inteiro.
O futebol ele é um fator importante de mobilidade social, né? Muitas pessoas, se não existissem o futebol, talvez não conseguissem alcançar posições e tudo mais. Então, esse trabalho que você faz é muito, muito bacana por causa disso. Mas o esporte, de um modo geral... o esporte ele socializa, né? Ele disciplina. O futebol, por si só, tem as regras do jogo. O futebol é um esporte coletivo. Eu acho que talvez a única classe que seja menos favorecida no futebol é o obeso, né? É o gordinho ali que tem, mas mesmo assim aparece os gordinhos. Eu também sei disso. Mas tem gordinho jogando profissionalmente, fazendo gol aí, pô. Então ele agora desmistificou essa questão. Então, eu acho que esse é o grande problema, às vezes, né? Do garoto. Eu já passei por isso, vi lá na escola chegar o moleque, pô, tem que... Porque é ruim mesmo, o cara perde um pouco da mobilidade, a movimentação, principalmente uma criança. E uma criança, ela sente aquela dificuldade, ela mesmo se sente, às vezes, rejeitada, mas é uma ajuda de você fazer um trabalho para a criança poder estar ali participando. Mas no mais não tem religião, não tem raça, não tem altura, não tem nada, todo mundo joga bola. Então o futebol é muito importante na sociedade, se ele é bem orientado desde cedo. O futebol, com certeza, né, o esporte mais querido no mundo, mas os outros esportes também têm esse papel. E aí a gente está falando de um país que vem uma Copa do Mundo, depois uma Olimpíada, nós somos a nação do esporte aí pelos próximos anos. Várias oportunidades nesse setor para empresários e tudo mais. E tem muita gente na plateia, muita gente que está assistindo a gente pela internet, depois vai ver o vídeo, que tem interesse de se profissionalizar e trabalhar nessa área do esporte. Mas, ao mesmo tempo, dizem que é uma área muito confusa, muito complicada, que não é profissional. E quais são, assim, o que você acha disso, que é dito? E quais são os conselhos que você daria para essas pessoas que têm vontade de ingressar nessa área? Preparação, né? Tem que ter uma preparação, é procurar saber onde tem possibilidade de um desenvolvimento em diversas áreas. Eu acho que vai ter uma oportunidade muito grande de empregos aí em todas as áreas do esporte. Procurar se localizar, ver o que cada um tem para poder oferecer nas áreas que tem disponibilidade, porque eu acho que vai ter uma gama de empregos aí. Eu acho que aqueles que estiverem bem preparados, procurar saber onde é que estão sendo feitos cursos para desenvolvimento em qualquer área do esporte, porque o evento em si gera uma possibilidade de tantas outras coisas em volta do evento do esporte, que não só o esporte. Então, eu acho que a preparação, né, hoje, a área de recursos humanos hoje vai ser fundamental para você saber onde é que você pode atacar, onde é que vai surgir oportunidade. Tudo é questão de preparação, né? Eu acho que uma das grandes áreas, a meu ver, é a área da tradução, né? Porque você tem Copa do Mundo e Olimpíada, gente vem de tudo que é área aí. Eu acho que aquele que estiver bem preparado, falando algumas línguas e tal, vai ter uma oportunidade de emprego, vai sair na frente dos outros. Porque são pessoas muito solicitadas. Porque numa Olimpíada vem do mundo inteiro. Imagina o cara que sabe falar Uzbequistão, já viu? Vem aqui. Eu já estou na fila. Então, eu acho que a oportunidade, e tem que ser agora, né? Não pode deixar passar muito não, porque o tempo urge, o tempo voa, e a gente começa a ver, né, oportunidades. Eu acho que a Copa do Mundo já tem, a meu ver, algumas situações que já estão até definidas, mas a Olimpíada está começando do zero. Eu acho que quem sair na frente, né? Você é conhecido não só pelo talento, mas também pela atitude. Parte de engenharia, parte de arquitetura, também é uma outra área, porque o Brasil vai precisar a Olimpíada vai ter muita construção aí, muita coisa. Então, voltando nessa pergunta, você acha que essa área é confusa mesmo ou é uma área que vale a pena trabalhar? Eu acho que é a área que vale a pena trabalhar. Talvez a confusa seja no esporte.
a área do esporte, mas o entorno, para se poder colocar em prática o esporte, eu acho que aí é que pode ser as opções maiores de trabalho, de dar condições, que vai oferecer condições de trabalho. Você é um jogador que, além do talento, né, além da capacidade dentro do campo, você nunca correu da raia. Eu me lembro de um jogo, se não me engano, foi aquele fatídico jogo de 82 lá no Sarriá, que você saiu com a camisa rasgada, não me lembro se foi o Tardelli, quem foi que rasgou a tua camisa? Gentili, perdão. E, enfim, você nunca correu, né? Você sempre foi caçado em campo, apanhava de todo jeito e nunca correu. Essa é a atitude que você busca nos profissionais? Você acha que é isso que tem que ter ou você acha que, às vezes, é melhor o cara reconhecer as próprias limitações, ficar paradão lá na posição dele, ou você acha que você tem que sempre topar desafios? Né? Porque você topou desafios, você virou treinador, depois você virou dirigente. Quando é que você sabe que você está preparado? Eu acho que o desafio faz parte da vida da gente, né? Eu acho que nada que cai do céu. Então, você quando conquista as coisas, ela é a valorização da tua capacidade. Então, você tem sempre que correr atrás disso. Eu nunca tive medo de desafio. Às vezes, a certa comodidade, acho que sempre procurei alguma coisa que me motivasse, alguma coisa que me desse prazer em fazer. Eu, por exemplo, quando saí de treinador lá que eu comecei a ser treinador, foi justamente isso. Eu estava já no Kashima há muitos anos, já estava naquela ali, fazendo aquele trabalho, já estava começando a ficar cansativo, não estava me dando mais prazer e tal. Eu falei, é hora de mudar. E aí que aconteceu de eu ir para treinador. Saí de treinador, passou a me dar... Ainda estou apaixonado pela profissão de treinador, de querer ser treinador. A minha passagem como treinador até foi ruim para esse período de diretor executivo agora do Flamengo, porque eu, por ter vivenciado durante 7 anos aquela coisa ali do trabalho, eu às vezes tinha que me policiar para não julgar aquele trabalho ali, não, sabe, ver alguma coisa que você sabe que você tem que mexer e eu não consigo fazer isso, porque eu não faço com os outros o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, essas coisas, você está vendo aquilo, porra, não é por aí, tem que ser, está de outra forma. Então, a gente, às vezes, esse período para mim foi bom para dizer, ó, no momento, se eu estou apaixonado por ser treinador ainda, não dá para ser diretor, não dá para ser dirigente, porque eu vou estar vendo a coisa de outra forma. Então, eu acho que essa questão do desafio é isso, né? Eu quero um desafio que eu possa tentar provar sempre a minha capacidade, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu posso passar, aquilo que eu sei, que se eu passar, a coisa pode dar certo. E aí, a gente está chegando no final aqui, muitas e muitas perguntas, como não vão ter que ficar sem resposta. O botafoguense pode deixar que ele vai tirar foto, tá? Não tem problema não. Mas tem uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber e preciso fazê-la, né? O próximo passo na carreira de um profissional executivo, todo mundo que entra numa companhia como estagiário, ou, enfim, vai lá subindo na companhia, ele tem um objetivo que é chegar um dia, a maior parte, eu diria, tem o objetivo de um dia ser presidente daquela companhia, ser o CEO, ser o cara que está todo mundo de olho nele, é ele que vai tomar as decisões. Como é que é isso em relação ao Flamengo? Só essa forma, se voltar só para concorrer à presidência. Esse é o próximo desafio? Não é que vai ser o desafio, mas se for, vai ser só para isso. Não tem outra forma, depois do que eu vi, do que eu passei, ser subordinado não dá para ser mais, não. O que você tem para... Quer dizer, tirando o foco do Flamengo, mas o que você entende que um CEO, que um diretor executivo precisa ter de respaldo e de coisa para a operação funcionar bem? Como é que um CEO, como é que um dono de empresa pode facilitar o trabalho do seu diretor executivo? O diretor executivo hoje do futebol, ele seria praticamente o presidente, ele teria que tomar todas as decisões.
Então, é aquela coisa de você tomar todas as decisões, ninguém tem que interferir em mais nada. Ele é o último grau da área. Tá? Então, o cara vai ter que dar resultado ou não. Ó, não deu resultado, então até logo, tchau, obrigado, um abraço. Mas ele é que tem que tomar. Não pode, você estar como diretor executivo, aí é um jogador de menos qualidade, você vai discutir o contrato. Aí é um outro que é um astro, vai o presidente para discutir, entendeu? Então não pode isso. Ou ele é para um, é para todos. Você não pode recepcionar um jogador e fazer diferença. O jogador, ele precisa ser recepcionado, tem aqui uma sala de imprensa, se é para um, vão ser todos que vão ser ali. Não pode um ser recepcionado ali, os dois que têm maior nome, ganham mais, vão ser recepcionados num auditório, entendeu? Então, futebol não é disso. A diferença é lá no salário só. A recepção, o tratamento tem que ser igual para todos. Você contrata uma pessoa para ser o representante do futebol, você sai fora, ou você acredita nela ou não. Então, essa é a diferença hoje. Se você botou um executivo lá, esse executivo tem que executar tudo. Se não está satisfeito, canetinha, até logo, um abraço, vá para casa, eu vou contratar outro. Agora, não pode ser botar um executivo e tomar atitudes passando por cima. Então, essa autonomia que o futebol, a meu ver, é a grande divisão. Tá? Bom, Zico, quero te agradecer muito em nome da Endeavor, em nome da Firjan, em nome das pessoas que vieram aqui e estão pela internet. Esse vídeo vai ficar aí sendo acompanhado por mais de 50 mil pessoas por mês. E na Semana Global de Empreendedorismo, a gente não poderia ter alguém de mais expressão para falar para os empresários brasileiros aí. Muito obrigado. Eu só queria fazer uma colocação, como a gente falou aqui de Olimpíada, eu queria dar um exemplo aqui para vocês, que me foi muito importante no período que eu fui secretário. Quando Barcelona foi escolhida a sede da Olimpíada, em 92, né? Foi em 92. Eu estava, acho que em 91, lá pouco antes de 92, na secretaria. E a gente estava tentando mudar a legislação e tal, nós viajamos, fomos a diversos países, Portugal, Espanha, Estados Unidos e tal, para tentar fazer uma legislação que adaptasse aqui, ao Brasil. E acabamos fazendo e tal, foi uma coisa legal, um trabalho que eu acho que a gente deixou pronto lá. Mas eu tive conversando com o ministro de Esportes da Espanha, e a decisão de Barcelona, se não me engano, saiu em 86, acho que são 6 anos antes. E a Espanha tinha ganho 4 medalhas de ouro só na Olimpíada, na última Olimpíada. E todo mundo falava, vai realizar as Olimpíadas, a Espanha tem que ganhar medalha, tal, como é que vai fazer isso? Então no dia seguinte que o Barcelona ganhou, ele tinha com um projeto pronto, acho que são, não sei aqui de direito, acho que são 31 ou 32 modalidades que disputam uma Olimpíada. Corrija se eu estiver errado. Aí, ele pegou as 32 maiores empresas da Espanha, foi cada um presidente dela, e colocou assim, olha, vocês têm... A Espanha ganhou somente 4 medalhas, a gente quer dobrar esse número de medalhas. Vocês podem, cada um, patrocinar uma modalidade. Durante 3 anos, se você não atingisse, se cada modalidade não atingisse o índice para a conquista de medalhas, vocês retiram o patrocínio. Do contrário, vocês continuam com esses 6 anos. É um serviço que vocês vão prestar ao país, né? Tal. E as empresas fecharam com ele. A Espanha, se não me engano, passou para 12 medalhas de ouro, né? Então, é um alerta aqui para o Brasil, que muita gente vê, patrocínio, os atletas e tal. Aí, nego, quando chega um ano antes, aí vem uma empresa, bota lá o nome e tal, patrocina um atleta e tal, e acha que aquilo vai dar medalha. Então, a gente acaba se frustrando, porque todo mundo acha que o Brasil vai conseguir e tal, e se faz aquela propaganda toda de conquistas e nada.
Então, eu acho que é foi uma grande lição que eu aprendi, que eu espero que o Brasil possa, né, já começar a pensar nisso, que as empresas possam tentar dar essa grande contribuição, né, porque tem muito atleta bom, tem muita qualidade, muita matéria-prima, né, individual. A gente hoje, se você fosse colocar hoje, eu acho que os esportes coletivos é que poderiam conquistar medalhas. O esporte individual ainda está precisando de muita ajuda. Então, eu acho que é a hora de se alguém quer fazer alguma coisa pelo esporte do Brasil, é o momento certo. Já não pode deixar passar isso, não. E você está na casa dos empresários e falando para os empresários. Então, o recado está dado aí. Vamos lá. E foi um prazer grande bater um papo aqui com vocês. Espero que tenha agradado, que o pessoal tenha curtido um pouco algumas histórias que são verdadeiras, viu, gente? A gente hoje não mente, aumenta só um pouquinho.